Pronto. Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Arley, obrigado, boa noite, né, Arley? Bem-vindos, né, ao segundo evento Tech Talks, né, a gente fez recentemente, aí a gente resgatou essa iniciativa aqui da aceleradora do Cimatec, mas é um evento do Cimatec, né, o High Performance Computing é parceiro nosso aqui hoje, né, representado aí pelo João. Queria agradecer aí a participação, o convite, que foi prontamente aceito aí pelo João. Queria agradecer também aqui ao Genaro, né, a pessoa aí altamente qualificada para estar aqui conosco, né. Muito obrigado aí pela disponibilidade, né, e aos demais que estão hoje aqui ouvindo, né. Então, eu queria só dizer o seguinte, né, o evento Tech Talks, ele é um evento onde é um bate-papo, né, então fiquem todos convidados, né, a participar, a dar opinião, a fazer perguntas, enfim, o debate aqui enriquece, né, e a ideia hoje é misturar aí essas duas coisas, né, computação quântica e empreendedorismo, né. Então, a série de eventos Tech Talks tem exatamente esse propósito, né? Então, a gente quer fomentar, né? Abrir vertentes, né? Para uso aqui em nossa aceleradora, né? De iniciativas, de startups, de projetos, enfim, que usem diversas tecnologias, né? Entre as quais hoje especificamente aqui computação quântica. Tá? Então, essa que é a proposta. Né? Então, hoje, chamamos, né, essas duas figuras ilustres aqui no cenário, que o João Genaro. Então, como é que vai ser o evento? O João e o Genaro, eles têm algumas apresentações, cada um deles vai falar aí durante o tempinho, e depois a ideia é que a gente interaja, que a gente troque informação, bata um papo, discuta, veja possibilidades de aplicação de toda essa tecnologia que eles vão apresentar aqui para a gente. Bom, João, então, você tinha me dito que você ia começar, né, depois a Genaro. Então, a palavra é sua, João. Mais uma vez, muito obrigado aí, seja muito bem-vindo. Thomas, muito obrigado e agradecer aí ao convite, né, poder representar aqui o Senai Cimatec, todo um time de desenvolvimento aqui. Estamos nessa iniciativa chamada aí computação quântica, que é só um pedacinho das possibilidades aí que a gente pode estar atuando, certo? Agradecer também ao Genaro, principalmente aí pela parceria junto com a Atos, Senai Cimatec e Atos nessa empreitada. Eu vou, antes de me apresentando, por enquanto que eu projeto aqui, sou João Marcelo, né, coordenador do Centro de Computação Quântica, aqui do Senai Cimatec, mas vocês já conseguem ver minha tela aí, deve estar carregando, e é responsável por esse processo aí de estar coordenando uma parte, em alguns casos, com aspectos técnicos, até aspectos gerenciais também, nesse sentido aí, e também de toda uma rede de cooperação, porque a gente já sabe que não se faz computação quântica sozinho ou nada grande aí, nada se faz sozinho também, certo? Então, eu vou apresentar de forma bem breve aqui, a ideia é mostrar as possibilidades, o que a gente está fazendo, um recorte do que a gente está olhando, com essa visão do empreendedorismo, porque como missão a gente acredita que a gente precisa multiplicar as ideias e cada vez trazer mais pessoas para esse ecossistema que é disruptivo, mas também tem muitos desafios a serem alcançados, tá ok? Também, meus e-mails, quem tiver também interesse, alguma dúvida específica, tem meu contato direto aqui, caso precise também o Thomas tem. Só antes de começar aqui, o Senai Cimatec é onde a gente está, então assim, eu não vou entrar em detalhes do Senai Cimatec, se precisarem de mais informações, tem meus contatos aí, mas a ideia aqui é de mostrar que, como missão, né, a gente observa várias tecnologias, sejam elas disruptivas ou tecnologias promissoras, e a gente transforma elas em realidade. Então, na medida do possível, a gente vai trazendo, se antecipando nessas tecnologias, e uma delas é a computação quântica. A gente já tem um papel importante aí na supercomputação, já atuando aí há quase 10 anos na supercomputação, desde quando iniciamos a ideia de projeto, e entramos aí nesse processo da computação quântica de estarmos preparados para os próximos anos, que é essa nova virada aí desse processo de alto poder de processamento.
certo? E aqui é a nossa carinha do nosso centro de supercomputação, que é onde está hoje o nosso simulador, que eu vou falar um pouco mais adiante. Tá, ok? E inauguramos esse ano, como iniciativa, uma iniciativa Atos, Senai Matec, com o patrocínio da FINEP e da Federação das Indústrias, o Centro Latino-Americano de Computação Quântica, que é aí que tem esse objetivo de iniciar esse processo da computação quântica no Brasil, ou até mesmo, e em vários dos aspectos, de concentrar como hub várias ideias e várias formas de atuar na computação quântica. Como eu comentei, não se faz sozinho, a gente precisa de todo um ecossistema, certo? E aqui é um pouco da nossa evolução do centro de supercomputação, que desde 2012 aí que começamos esse processo, a gente já tinha uma cloud bem grande, aí inauguramos o primeiro supercomputador, o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, inclusive esse quinto aqui está na lista dos 500 supercomputadores mais rápidos do mundo. Então, para a gente é uma satisfação ter aqui no Brasil e ter aqui na Bahia um computador voltado para pesquisa, e ainda um dos maiores do Brasil também, dentro desses aspectos. E como um grande passo aqui, né, para a computação quântica em si, o computador quântico físico em si, a gente deu um passo em preliminar, que é a parte do nosso simulador, né, que eu vou mostrar a vocês como esse simulador a gente consegue viabilizar, e a Genara vai mostrar em mais detalhes, como a gente já consegue viabilizar aplicações para trazer para a computação quântica e até mesmo para estar preparado para quando os computadores quânticos estiverem disponíveis de forma maciça, como a gente compra hoje na prateleira um computador real. Certo? Então aqui é até mesmo um exemplo, né? Como eu comentei, esse computador aqui é o último que a gente inaugurou, computação tradicional, que a gente já faz aqui, já entrega para a indústria, para a sociedade, simulações que vão estar disponíveis para os pesquisadores e também vão estar disponíveis para o mercado em geral. Nesse caso aqui, o mercado de petróleo, que exige bastante poder de computação. Okay. Aqui é paradigmas bem simples, né? Até mesmo para curiosos, né? Para curiosidade, tipo, todo mundo pergunta, né? A gente, como inaugurou o Centro de Supercomputação, quando a gente anunciou, vem muitas perguntas do que é a diferença da computação tradicional para a computação quântica. De forma bem breve, né? Até mesmo já se começa a observar a computação tradicional, como a gente está acostumado a ver em bits, né? Então a gente está acostumado a ter os velhos bits zeros e uns da lógica booleana, todos os circuitos que estão ali introduzidos para poder fazer a computação que está hoje no nosso computador aqui, nosso relógio, relógio óculos, tem a parte também de celulares e tudo mais. E aí, o que é que a computação quântica vê um pouco diferente? A gente, em termos de paradigmas, né, tem um primeiro paradigma que a gente está acostumado a ter os clássicos qubits, que são zeros e uns. Só que a gente tem os quantum bits, né, que a gente chama de qubits, que eles já trazem uma abordagem um pouco tanto diferente. Né, que eles, em vez de você ter somente o 0 e 1, você passa a ter o 0 e 1 de forma simultânea em alguns casos. Então, o famoso emaranhamento. Então, você acaba tendo essa mesma abordagem ao mesmo tempo, claro, em aspectos específicos, e tem toda uma lógica que você combina, que é parecida com um pouco da lógica que você faz em circuitos quânticos, circuitos clássicos tradicionais, mas que você acaba combinando para fazer expressões e até mesmo soluções complexas. A grande diferença também é que nos computadores quânticos, na estrutura que a gente está, a gente volta um pouco bem próximo aí da computação analógica que a gente tinha alguns anos atrás. Mas que esse poder de cômputo ajuda a potencializar várias contas, vários processos matemáticos que até então ou eram resolvidos de forma mais lenta na computação tradicional, até mesmo que não eram resolvidas pela computação clássica que a gente tem atualmente. Então, esse potencial acaba sendo de forma exponencial também nesse sentido. Assim, só dessa parte aqui vale uma aula depois com a relação das diferenças entre a computação quântica e a computação clássica, mas assim, é mais para mostrar um pouco do potencial. Né? Então, até mesmo em termos gerais, estima-se que algumas dezenas ou centenas de qubits, né, que estiverem completamente estáveis vão ser, e estiverem já utilizando de algumas lógicas específicas, vão ser maiores do que o cômputo total que a gente tem atualmente de computadores clássicos. Né? Então, assim, os potenciais são enormes, mas ainda existe muito chão para a gente chegar lá. Existe alguns anos ainda para a gente poder chegar. Mas esse timeline não está tão longe. A gente está falando de aceleradores em 2, 3 anos, de computadores já próximo de nível de rede 5 a 10, e depois de 10 já computadores já atuando aí de forma chegando até 1 milhão de qubits, que é essa perspectiva até 2029, 2032. Né? Mas aqui é um pouco de forma bem simples também, né, para mostrar aqui para vocês o que está por trás disso tudo. Né? A gente tem, de fato, um chip quântico, aqui é uma figurinha bem ilustrativa mesmo, a gente tem um hardware quântico também associado,
Tem uma série de, vamos dizer assim, drivers, interfaces que fazem essa parte, tem uma linguagem de parametrização que ajuda nesses aspectos, e tem uma série de aplicações, que assim, tem que dar sentido à computação quântica do mesmo jeito que a gente dá sentido à computação tradicional hoje. Então, existem várias linhas de atuação aqui, do setor de manufatura, finanças, a parte de otimização, energia, petróleo, que vão fazer uso dessa computação, que em alguns casos, em exemplos que a gente já tem de forma mais prática, já fazem uso dessa computação de forma ainda, tanto de potencial, até mesmo de problemas um pouco mais segmentados. Certo? E, por outro lado, o que significa esses chips quânticos aqui? Ainda não, um pouco diferente da topologia que a gente tem atualmente, que ela é base silício, né, que ela utilizando aí CMOS tradicional ou várias técnicas associadas, a gente hoje tem vários tipos de arquiteturas que ainda são potenciais para explorarem os efeitos da quântica, sejam elas na fotônica, sejam elas na parte dos spins, supercondutores, íons, átomos neutros, então tem uma série de outras abordagens que podem chegar na computação quântica. É diferente da computação tradicional, que você utiliza ali silício para a parte de semicondutores para poder resolver todo esse cômputo que a gente tem atualmente. Então, além de ter o potencial de várias aplicações, existem várias formas de você fazer a computação quântica, em termos de resumo desse slide aí. Só que ainda é um item bastante complexo. Então, assim, a gente está falando de um hardware que, tipo, toda essa estrutura daqui é para poder montar os sinais quânticos e entregar somente para esse chipzinho aqui. Então, assim, existe um desafio grande, tanto na engenharia por trás disso, quanto na estabilização desses estados quânticos e da preparação de toda essa infraestrutura. Quando a gente está falando de uma estrutura que, em alguns casos, como supercondutores, tem que chegar, a operação tem que chegar próximo de 0 Kelvin. Então, assim, já é um desafio só chegar nisso, então tem todo um desafio por trás, e ainda tem o desafio da própria lógica que vai rodar em cima disso. Então, ainda existem vários desafios para a gente comprar um computador quântico e ter ele aqui utilizando esse potencial, além de todo um processo de estabilização, de correção de erros e demais aparatos, certo? E é aqui, por enquanto, que a gente não chega ainda nesse computador quântico fisicamente aqui disponível, por exemplo, na nossa infraestrutura, até mesmo na estrutura Brasil, né, que existe essa lacuna aqui. A gente optou por começar com um simulador quântico, que aí Genaro vai trazer um pouco mais de detalhes, que é uma abordagem que a gente utiliza um emulador, o simulador é o nome, vamos dizer assim, comercial, né, o nome do marketing, o nome que o marketing faz essa nomenclatura, né, dá esse nome para esse tipo de abordagem. Então, no caso, é um emulador que emula os efeitos quânticos de forma antecipada, sem eu ter diretamente o hardware aqui. Então, eu já consigo trazer as aplicações que eu tenho do universo, até mesmo da computação tradicional, para observar os efeitos na computação quântica. Ou até mesmo trazer alguns problemas que eu tenho para modelar eles na computação quântica. Então, essa foi a abordagem do nosso centro de computação, de poder trazer isso tudo e até mesmo de antecipar algumas aplicações que a gente pode testar em computadores quânticos reais que já existem disponíveis em nuvem. A IBM tem, o Google tem. Então, eu vou mostrar uma tabelinha que mostra algumas dessas topologias. Então, nossa ideia é ganhar tempo por enquanto que a computação quântica não está disponível ainda de forma maciça como a gente tem a computação tradicional. E aí, aqui, observando, né, em termos de desafios e soluções, né, a ideia é usar dessas simulações, como eu falei, para a gente ganhar tempo, por enquanto que os chips quânticos reais não estão disponíveis ainda. Então, em termos de simulações, essa topologia que a gente tem em simulações atualmente, do simulador, a gente consegue também, de certa forma, não ficar fixo a uma determinada arquitetura. Como eu falei, existem várias formas de fazer computação quântica hoje. Existem a fotônica, existem inclusive silícios, supercondutores. Então, antes mesmo de eu decidir qual arquitetura que eu vou comprar um computador, até mesmo que eu vou desenvolver minhas abordagens de algoritmos, eu posso utilizar de um simulador. Então, esse simulador que a gente tem já possibilita a gente testar em várias e diversas topologias ao mesmo tempo. Então, a gente consegue pesquisar e até mesmo observar qual a gente consegue ter ganhos computacionais para os nossos problemas. Tá certo? Então, essa é uma das abordagens que a gente trouxe no nosso centro de computação quântica. E aqui é o nosso simulador, aí o Genaro vai trazer um pouco mais de detalhes, né? A ideia é passar em alto nível aqui o que ele consegue fazer, que já é possível a gente conseguir já trazer algumas operações para o mundo quântico, testar possibilidades, testar
ideias e até mesmo testar rotas tecnológicas, principalmente para saber se essa computação vai ser a necessária para a resolução daquele problema ou não. Então, esse é o primeiro simulador, inclusive, da América Latina, e está aqui no Cimatec, estou aqui no terceiro andar, ele está lá no térreo, nosso centro de supercomputação. E aqui aqui é um esforço, por exemplo, para vocês terem noção, até mesmo em termos de a ideia de falar um pouco de empreendedorismo, até mesmo de instigar todo esse processo, é mostrar que existem, aqui é um panorama recorte de agosto desse ano, já mostra um recorte do esforço dos países, de empresas para a computação quântica. A gente está falando de alguns bilhões, né, de dólares, então, colocados desse processo para quê? Para fomentar o uso da computação quântica, para que tenha mais rotas tecnológicas, mais pessoas pesquisando. E aqui a gente não vê o Brasil ainda nesse mapa, né? Então, inclusive, a gente já fez uma solicitação, né, que a gente já até coloca aqui como uma provocação, né, que a gente teve um investimento em computação maciço em computação quântica, mas comparado é bem complexo, né? Não é para passar vergonha, não, mas pelo menos já ajuda a nos posicionar que a gente está antenado nesse processo da computação quântica e que a gente quer também observar isso de forma estruturada para começar a ter resultados. Mas para isso a gente precisa de ter um ecossistema de pessoas interessadas, isso é que sempre a gente fala, e também de toda uma estrutura necessária para viabilizar a inovação. Certo? E aqui como é que é o nosso modelo, né? Já chegando um pouco perto do fim da minha fala, mas a gente sempre se preocupou em observar todo esse processo para tentar qualificar a computação quântica no Brasil, principalmente trazendo treinamentos em busca de projetos estruturantes grandes, projetos com empresas, projetos com instituições fora do país, inclusive a própria Atos está aqui presente, empresa multinacional participando desse processo, toda essa questão de serviços, de poder trazer até mesmo passo consultivo, né, de as empresas entenderem qual é o potencial da computação quântica no dia a dia delas. E a gente teve uma grande preocupação com startups, porque a gente acredita que, pelo fato dessa capilaridade, as possibilidades são tão grandes que é necessário ter linhas de ação que a gente imagina que só as startups vão ter esse potencial de poder resolver essas soluções, porque vão ser especialidades bem distintas e como essas especialidades acabam sendo bem assim, focadas em determinadas áreas, é necessário ter uma capilaridade maior, que até mesmo grandes empresas não vão ter essa desenvoltura, até mesmo essa flexibilidade. E montar todo esse ecossistema de inovação, porque é necessário que também, ao mesmo tempo que tenha startups, é necessário que tenham toda uma série de incentivos, fomentos que auxiliem esse processo. E até mesmo dentro, na nossa construção do Centro de Computação Quântica, a gente já entrou com empresas, institutos e até mesmo startups, por exemplo, a Q4 startup, a Dobslit startup, a DualQ são startups, já são empresas que já fazem parte do nosso ecossistema aqui. Inclusive, já até mesmo a DualQ já está uma das startups incubadas aqui dentro do nosso processo de incubação e aceleração, que é recente essa notícia também, já mostrando que a gente tem como também estar participando em conjunto, até mesmo cooperando, né? Então, esse é um dos objetivos aí dentro da nossa visão. E, claro, onde é que se pode atuar em termos de computação quântica? Cara, olhando por tabela, praticamente, se precisa de computação, você pode precisar da computação quântica. Mas também é necessário observar aí que tem nichos específicos que já demandam isso, que já tem alguns potenciais já em testes, em experimentação, seja como em alguns setores específicos, como na parte química, na parte de fármacos, biologia, inclusive saiu um artigo hoje de uma startup específico para o setor de finanças, que ela já prova matematicamente que alguns hardwares, quando eles já estiverem estáveis, já é possível você tirar proveito da computação quântica dedicada, certo? E aí, todo esse ecossistema de inovação, projetos, serviços, geração de conteúdo, está disponível aqui, está aqui na Bahia, acho que está até mesmo de forma, essas sessões não se esgotam, né? A ideia é sempre ter essa oportunidade de mostrar essas possibilidades e que a gente está aqui para tirar dúvidas. Eu acho que as perguntas e as discussões são bastante interessantes. E é isso, assim, da minha fala, de forma resumida aí, era trazer um pouco dessa abordagem. Eu queria passar a palavra para o Genaro, que é o nosso especialista aí
e agradecer a cooperação junto com a Atos nesse processo. Muito obrigado. Obrigado, e já vou deixando aqui minha reclamação que você passou do seu tempo regulamentar. É porque eu estava no tempo quântico aqui, então eu vou ter a presença. Sem problemas, o que significa que eu gostaria mais de provocar e entender em que momento cada... provocar realmente a disrupção, né? Compartilhando minha tela. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Ok. Esse aqui é uma apresentação bem grande, mas eu vou soltar explicitamente nos slides que são interessantes, né? Qual é a grande, digamos assim, a grande disrupção da computação quântica, né? Tem uma frase de físico da mecânica quântica: se você não ficar espantado com a mecânica quântica, é porque você não entendeu ainda, entendeu? O Feynman, ele tem uma frase bem interessante que ele fala: eu não entendo, que meus alunos não entendem, porque eles também não entendem, mas a matemática bate com a realidade, entendeu? Então você tem que acreditar, se os experimentos batem com a realidade, você tem que acreditar que funciona dessa maneira. Então é realmente espantoso como funciona, né? Então você pense um qubit como se fosse um elemento analógico. Um elemento analógico significa que os valores que podem ser possíveis para aquele elemento são infinitos, né? Então você pensa aí que pode ser um número entre, como é contínuo, né? Você vai ter a precisão do computacional, mas você tem, em termos de programação, seria aquele de 64 bits, você conseguir representar qual é a probabilidade de ser zero, né? E mais 64 bits, você pode a probabilidade de ser 1. Comparando aí quantos valores você conseguiria armazenar dentro de um qubit. E isso é um pouco mais complicado, porque essas probabilidades de 0 e 1 são números complexos, né? Então você vai precisar de mais 4 valores para poder armazenar o que significa um valor de um qubit, né? E aí tem uma complexidade de computação quântica, que é o entrelaçamento. É uma propriedade física que você consegue conectar duas unidades de qubits, e elas só fazem sentido se você considerar elas duas juntas. Então, em termos matemáticos, a gente está falando aqui de um produto tensorial, né? Então, significa que a cada qubit que você coloca no sistema, você dobra a quantidade de informação e você dobra a capacidade de processamento, né? Então, por isso que você fala, a IBM lançou um computador de 64 qubits, aí depois o Google lançou um de 65. Aí você fala, pô, mas é só um a mais. Não, não é um a mais, é o dobro de capacidade de processamento. É realmente espantoso, né? Fisicamente, aqui tem um desenho da Rigetti, né? Essa referência aqui é um vídeo onde a Rigetti mostra qual é a implementação interna dos qubits, né? Aqui, fisicamente, ele está segurando, né, supercondutores, então está aqui a uma temperatura bem baixa. Aqui você vê onde estão os qubits, você nota que alguns qubits têm uma correlação com outros, significa que eu posso fazer a operação matemática que consiga juntar os dois, né? Já outros qubits não têm correlação. Por exemplo, esse qubit da esquerda eu não consigo comunicar com o qubit da direita. Se eu quiser fazer uma operação que envolve 2 qubits, eu tenho que trazer ele para próximo, faço a operação e levo de volta, né? Fisicamente, isso é um qubit, fisicamente. Isso aqui é de uma máquina real, a Rigetti tem uma nuvem, e você pode rodar circuitos lá dentro. Beleza. E o que é uma operação para um qubit? Uma operação, nessa tecnologia, é um pulso eletromagnético. Então eu tenho aqui um qubit que está com uma probabilidade de ser zero, 100% de ser zero, e a depender do pulso que eu tenho, eu consigo girar, são operações dos 3 eixos, né? Eu consigo girar esse qubit, né? Então, são como operações de rotação. Então, a programação que você faz na computação quântica está diretamente relacionada com essas operações matemáticas, e essas operações matemáticas, uma vez que você entrelaça 2 qubits, isso roda todo o sistema. Então, se eu tenho um computador de 5 qubits, então eu tenho 2 elevado a 5 de espaço interno. Se eu aplico uma operação e eles estão entrelaçados, eu giro todo o sistema de uma vez só. Esse é o grande potencial. Então, hoje em dia, como é que a gente está? Você tem um computador tradicional e tem um programa tradicional. Hoje em dia, Python domina o mundo, né? Deve estar escrito em Python, ok? Que controla a sequência de pulsos em um elemento, né?
aqui um quantum processing unit, e você tem no final o resultado de operação. É a gente trabalhando em escala de subatômica, o que significa que é muito sensível à radiação. Você precisa fazer uma calibração constante e, às vezes, uma calibração dependendo do horário do dia, né? E aí você consegue, mesmo com todos esses problemas, com todas as dificuldades, alguns algoritmos que na computação clássica tem speedup exponencial, significa você coloca um elemento e você dobra ou quadruplica a necessidade, né? Para tem speedup linear, ou seja, hoje você tem algoritmos que conseguem quebrar a criptografia. Se a gente tiver um computador quântico com 2048 qubits, você quebra a criptografia que a gente tem hoje. As áreas de pesquisa elas são bastante densas, então existe uma pesquisa grande na parte física, né, de como você vai representar os qubits. Tem uma pesquisa bem grande na parte eletrônica, porque você precisa estabilizar a correção de erro, como é que você lê os valores, como é que você prepara o estado dos qubits. Tem uma pesquisa muito grande na parte de lógica, né, como é que você gera a sequência de operações para resolver o seu problema. E tem um potencial muito grande na parte de comunicação, né? Porque como essa propriedade de entrelaçamento e os qubits continuam entrelaçados, independente se você levar ele a distâncias bem grandes, né? Tem uma pesquisa grande com respeito à parte de comunicação, né? A gente está nesse estado aqui, né? Essa foto que tem aqui é o do ENIAC, onde você tinha os circuitos em série e você usava uns fios para fazer a programação, né? Então, a gente está já programando, aqui os fios agora a gente programa em Python, ok? E o QPU faz as operações que rodam realizando esse tipo de operação. E aí, já quase sem tempo para o João Marcelo ter entrado, ter consumido todo o tempo, quando a gente programa no computador quântico, a gente usa essa notação de circuitos, onde cada circuito é uma operação. Se você quiser começar a dar uma olhada, você precisa entender a matemática que tem por trás desse processo de transformação. Esse daqui, no caso, é um algoritmo, é um circuito que resolve as transformatas de Fourier, né? Se você quiser já fazer uma simulação, você pode abrir, esse é um simulador feito em JavaScript, né? E você pode, por exemplo, vou entrar nele aqui, né, por exemplo, porque eu fiz um experimentozinho, abri uma tela, Quirk, busquei Quirk Quantum. Primeiro link do Quirk Quantum, vou já entrar vou entrar no circuito. Aqui eu tenho um circuito quântico, começando com valores de 0, 2 qubits, vou aplicar uma porta Hadamard, significa que o valor de 0 vai ter 50% de probabilidade de ser 0 e 50% de probabilidade de ser 1. Significa que eu tenho que ler várias vezes, porque a cada momento que eu leio, eu vou ter um valor diferente e no final eu tenho essa probabilidade. Eu poderia colocar um ambiente uma porta de negação, né? Mas eu poderia colocar uma porta de negação. Não, essa aqui é uma porta de controle, desculpe. Essa é uma porta de negação. Então, neguei o de baixo. Começou com 0, tem probabilidade de ser 1. Aqui, se você vê o estado interno, né? Se eu colocar uma porta de controle, significa que eu só vou negar se o de cima for 1. Só que ele é 50% 1. É como se 50% controlasse a negação do outro elemento. Então, esses 2 qubits agora, eles estão em estado de entrelaçamento. Significa que eles só fazem sentido se você analisar esses dois juntos. Então, essa é a programação quântica, né? Então, por exemplo, se eu entrar aqui no menu e buscar por Quantum Fourier Transform, esse aqui é um exemplo de uma transformada de Fourier, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qubits, e olha só o estado interno desses qubits. Então, isso daqui é que é o grande potencial. Se você construiu um computador com 71 qubits, a quantidade de memória necessária para armazenar não cabe na memória existente dos computadores da Terra, para você entender do potencial que se tem, né? Qual o desafio? É quando você coloca os dados, você só tem 71 pontos de entrada, a saída também só tem 71 pontos de saída, mas o estado interno dele ele é gigante. Aplicações machine learning, aplicações para dinâmica molecular,
Aplicações para materiais, folding de proteínas, isso é fantástico, porque quando você tem qubits entrelaçados, quando você ativa um qubit, você gira praticamente todo o sistema. Isso daqui você pode transformar isso em código, né? Então vou aqui parar. Isso em código significa que a gente pode programar isso em Python, né? Eu vou até saltar para o algoritmo, né? Que você poderia fazer isso, né? Mas esse é o nosso simulador. Esse é um simulador que a gente tem uma versão também que você pode baixar para o seu notebook. Aqui está no seu notebook, né? MikeLM, github.io. Você instala e quando você programa usando o Jupyter Notebook. Então, até o simulador do Cimatec, você também usa o Jupyter Notebook. E você programa em Python. Esse programa em Python, bem simplesinho, ele cria um programa, aloca 2 qubits, aplica um Hadamard e aplica um CNOT, que faz praticamente aquilo que eu fiz na web, né? O Hadamard é um unitário, o CNOT é com 2 qubits. Gera o circuito, manda executar em um simulador. E aí você pega o resultado, e o resultado deve ser 50% de probabilidade de ser 0, 0, 0, e 50% de probabilidade de ser 1. Bom, eu queria ver se tem perguntas, porque aí a gente pode já trabalhar no interesse de vocês, né? Tem pergunta sim, Genaro, aqui no chat aqui, o Arley, ele perguntou aqui, em algum momento você falou aí dos materiais, e ele perguntou aqui, que material é usado no circuito? O circuito, ele não é físico. Por incrível que pareça, em computação quântica, o circuito é uma sequência de operações. Então, os qubits, eles são físicos, ok? A topologia, a conexão entre os qubits são físicas, mas a programação, que a gente chama de circuito, é uma sequência de operações. Eu acho que consegui responder a pergunta? Eu acho que tem uma pergunta também do ponto de vista assim, os materiais que podem ser utilizados para a formulação dos hardwares quânticos são aqueles que eu comentei, né? Que eles podem ser fotônicos, eles podem ser supercondutores, eles podem ser a parte de íons. Então, assim, respondendo um pouco na parte do hardware em si, né? Sim. Beleza. O Paulo levantou a mão, pode ficar à vontade. Pode. Thomas, pode. Pode. Boa noite. Eu tenho uma pergunta em relação à programação que o Genaro estava explicando. Ele comentou sobre a linguagem Python, mas ele também falou que a programação é feita por pulsos. E a linguagem Python é uma linguagem que a gente usa hoje para resolver problemas na computação atual. Então, ela é baseada num sistema de ou é 0, tipo, é 0 ou 1. Não tem esse... Não pode ser os dois, entendeu? Então, eu me perdi um pouco nessa parte da programação, porque é uma coisa que eu programo em Python e em C++, e eu ia perguntar se existe uma linguagem específica para computação quântica, porque esse negócio que você mostrou do Quark foi algo que eu não sabia e eu nunca vi. É realmente difícil de você pensar. Se eu disser para você que um modelo de inteligência artificial é um programa, faz sentido para você? Faz. Em termos de teóricos, ele tem uma entrada, ele faz um processamento ali, né, e gera uma saída. Então, em termos de computacionais, é um programa. Então, você usa modelos computacionais em Python. Você faz a carga binária, que seria a propagação das redes profundas, né? Você coloca a entrada, ele faz a multiplicação de matrizes e tem uma saída, correto? Sim. Então você está usando o Python para controlar uma sequência de operações matemáticas. Na computação quântica, o Python ele controla a sequência de pulsos. Você não tem loops em computação quântica. Você coloca os dados, executa a sequência de operações, diz qual a sequência de operações que você precisa. Isso aí o hardware vai gerar os pulsos nos elementos e vai trazer o resultado. Tá, então eu não tenho, por exemplo, uma condicional, um if, um else? Não tem uma condicional um if, um else. Isso tudo vai estar na composição do seu circuito. Tá bom. Esclareceu um pouco, mas não tá claro totalmente. É o seguinte,
Em outras palavras, você utiliza o Python para parametrizar as operações quânticas. Sim. Como se o Python fosse, vamos dizer assim, que ele sintonizasse os itens corretos para que a computação quântica aconteça, você possa inserir os sinais, medir, eles computar e você medir de volta. Então, você usa o Python como uma linguagem, vamos dizer assim, que é próxima daqui, para uma linguagem de descrição, não tanto de descrição de hardware, mas de configuração de hardware, vamos dizer assim. Então, seria mais ou menos nesse sentido. E aí vem a pergunta, né? Quantos bits são usados para emular um qubit? Então, se eu preciso emular a parte 0 e a parte 1, significa que eu preciso de 2 números. Só que são números complexos, então eu preciso de 4 números. 4 números significa que eu vou ter precisão dupla, eu vou ter 8 bytes, então eu vou ter 4 vezes 8, 32 bytes para emular um qubit. Só que, quando eu coloco entrelaçamento, significa que a correlação entre os qubits também tem valor. Ou seja, eu não armazeno a probabilidade de ser 0 em 1, eu tenho que armazenar um produto tensorial. E o produto tensorial, ele cresce exponencialmente. Então, eu tenho que ter 32 vezes 2 elevado ao número de qubits que você tem. Então, no seu notebook, você consegue, no máximo, até 20 qubits. A máquina do Cimatec são 35 qubits. A gente tem um simulador da Atos que consegue chegar até 41 qubits. O simulador da Atos que chega a 41 qubits, ele tem 46 terabytes de memória RAM. Para você ter ideia da necessidade de memória para fazer esse tipo de emulação. Então, obviamente, e se os qubits não estiverem entrelaçados? Aí consegue ter milhares ou talvez milhões de qubits. Mas no momento que você entrelaça, você praticamente, que é o estado quântico, assim, onde você tira o potencial da tecnologia, é quando você entrelaça. Porque quando você entrelaça os qubits e você aplica uma operação, você está aplicando em todo o sistema de uma vez só. Está implicando em paralelo, instantâneo. Não tem cadência. Entendeu? Então, esse é o grande diferencial. Tem umas perguntas no chat aí. Isso que eu ia comentar. Então, quem quiser também fazer, pode fazer as perguntas levantando a mão também. Ok. Em termos complementos em Arduino, não sei. Acho que o Arduino não tem... Não, tem algumas antes. Tem algumas antes. O que varia quando estão emulando as tecnologias diferentes, né? O que varia? Se você entrar, por exemplo, no laboratório da IBM online, você vai ver que existem diversos computadores quânticos disponíveis para você executar seu código. Okay? Tem computador quântico com um qubit somente para você testar a tecnologia. Outros com 5 qubits, tem computadores até de 64 qubits. Obviamente, com de 64 qubits você não vai ter acesso porque ele dá de graça, mas a de 5 qubits você consegue. Okay? Você nota que um de 5 qubits, a conectividade entre os qubits é importante. Porque se você quiser comunicar o qubit 0 com o qubit 4, porque de 0 a 4, né, você tem que fazer swap para trazer esse qubit para perto. Então, a topologia da organização dos qubits faz com que você tenha que transpilar o seu código para um código compatível com aquela arquitetura. Esse processo de transpilação. Então, seu código pequenininho, eu consegui resolver com 16 portas. Quando você faz a transpilação, ele vira, sei lá, 50 portas ou mais. Ou seja, o tempo de execução do seu circuito aumenta. Se o tempo de execução do seu circuito aumenta mais a probabilidade de ter ruído. Então, tudo isso impacta no seu código. O que significa o ruído? Que um qubit parado no tempo, ele tende a perder o valor. Então, você tem distorção de diversos tipos. A cada tecnologia, você tem uma distorção diferente. Né? Então, você tem... E outra coisa também. A depender da tecnologia que você esteja usando, nem todas as operações quânticas estão disponíveis. O que significa que você tem que transformar aquela operação que você usou nas operações compatíveis da arquitetura. Ou seja, minha operação, por exemplo, o QX5 da IBM não tem um Hadamard. O Hadamard vira 4 portas na transpilação para o IBM. Então, seu circuito que tinha 16 portas, no final, vai se virar 200 portas. E aí você começa a ficar sensível ao ruído. Aí você fala, poxa, mas o que significa sensível ao ruído? Que o resultado já não vai ser tão preciso quanto você espera. O resultado na computação quântica, nesse nível, ele é estatístico. Né? Alguns algoritmos não
não são tão sensíveis a esse ruído. Outros algoritmos já são sensíveis, né? E por que a gente tem que tomar cuidado com relação a sensível ao ruído? Porque em 2023, ou seja, depois do ano que vem eu já espero ter um acelerador quântico no Cimatec para a gente começar a fazer experimentos. Mas depois do ano que vem, você já pode comprar e colocar numa empresa um acelerador de computação quântica. Então a gente está na borda da virada de chave, né? E vou lhe ser sincero, não é uma coisa fácil de aprender. Quem começar primeiro vai estar na frente. E vai estar na frente em 12 a 18 meses. Porque a programação de computação quântica é uma programação matemática. Ok? Então, eu tenho uma dúvida. Fazendo um merchan aqui, fazendo um merchan aqui, amanhã temos um treinamento em computação quântica. Isso, João. Então, eu vou colocar no chat aqui, para quem quiser participar, amanhã 1 hora, são 3 horas para um curso introdutório, já com a parte QLM também. Então, quem quiser participar... O Quick, ele é free, ele tem um código no GitHub, ok? Você pode usar diretamente, né? É bem fácil, ele tem um potencial muito grande, mas uma das coisas que você vai notar é que uma vez que você aprende a utilizar o Quick, ele vai te cobrar a parte matemática, ok? É igual você ter um Word, mas você precisa saber escrever para utilizar o Word, né? Você tem essa demanda. Então, você precisa primeiro entender o problema matematicamente, de forma que você seja capaz para traduzir para a parte matemática. Então, a gente tem aquele algoritmo de série de Fourier, a gente tem um treinamento que vai desde a matemática que entende a série de Fourier até como é que você vai transformando a equação que no final ela vire uma sequência de operações para circuito. Então, você imagina o caminho das pedras, né? É um caminho matemático. Às vezes, gasta mais tempo no papel do que fazendo a simulação em si. Tem Pessoal, tem umas perguntas. Pode ficar à vontade. O Paulo, é a vez do Paulo aqui, o Paulo de Oliveira Melo Galvão, fazer a pergunta dele aí. Paulo, por favor. Então, pelo que eu estou entendendo, a computação quântica é uma computação que proporciona maior rapidez e maior armazenamento de dados, correto? Internamente, mas você não consegue extrair estes dados. No momento que você lê o dado da computação quântica, você destrói aquele estado interno. Essa é a propriedade da computação quântica. Você não consegue copiar dados. Sempre que você copia, você destrói o estado quântico. Ele vira zeros e uns. Entendi. E em questão à velocidade, você falou que a gente usa o Python, mas o Python hoje não é a linguagem de programação mais rápida. Existem linguagens mais rápidas que o Python. O importante do Python é somente controlar os circuitos. Exato. Né? Então, supondo que você tenha lá 10 qubits, você entrelaça o qubit 0 com o qubit 1, o 1 com 2, o 2 com 3, significa que você tem todos os qubits entrelaçados. E aí no Python você fala, olha, aplica uma rotação de 3/4 de π no qubit 2. Você está alterando todo o espaço quântico de 2 elevado a n internamente com aquela operação. Então o Python mandou um comando e o sistema quântico fez toda a alteração interna para chegar no resultado. Entendi. Então existe um espaço interno ali que é como se você colocasse as ligações e você espera que essas operações que você faz altere o estado completo. E aí você explora o paralelismo ganhando performance, né, por assim dizer. Certo. O Python, ele não é a linguagem que vai operar na ponta, ele só faz a configuração. Ele faz o controle, né? A sequência do passo a passo. Exatamente. Depois que vai ser executado, não é Python mais. O Python não executa, então. Você utiliza para parametrizar ele. Ele vamos dizer assim, é uma pseudo-linguagem que te ajuda a parametrizar os elementos quânticos e a sequência quântica que tem que ocorrer. E tem uma parte crítica aí é até uma dor que eu percebi, né? A computação ela evoluiu porque a gente conseguiu criar abstrações de linguagem que facilitasse a programação, ok? E para a computação quântica, como você não tem os laços, isso não se aplica. Então, realmente, a programação quântica sem a matemática
você não consegue dar um passo, sendo bem sincero. Sim. Então tem um desafio tecnológico com respeito a isso, né? Pessoal, vamos dar espaço aqui para todos perguntarem, né? O Daniel, agora, Daniel Teixeira dos Santos. Vai lá, Daniel. Olá, boa noite. Boa noite. Vou fazer uma pergunta aqui de um iniciante, estudante, na verdade, de computação quântica. Eu li recentemente no artigo que um dos obstáculos que havia na computação quântica era exatamente a correção de erros numéricos. Por exemplo, um qubit poderia mudar de estado no decorrer do tempo, né? E aí eu pergunto o seguinte, nesse nosso computador do Senai Cimatec, que ele simula o computador quântico, esses erros também são herdados ou ele já é um pouco aprimorado, tem um tratamento diferente para esse tipo de erro? Você pode, por exemplo, quando você vai para um computador de uma determinada tecnologia, ele tem um comportamento de erro próprio dele. Então, no simulador do Cimatec, você pode emular aquele comportamento de erro. Sim. Então, alguns fabricantes de computador quântico, vou dar, por exemplo, a Action, que já está começando a vender agora os kits de acelerador, ok? Eles compraram o nosso simulador para poder medir qual é o erro da arquitetura, eles carregam o erro no simulador e eles já conseguem predizer qual seria, por exemplo, a topologia que melhor adaptaria. Então, o pessoal que está desenvolvendo computação quântica está usando o nosso simulador para pegar o comportamento e exercitar de forma mais rápida. Entendi. Obrigado. Perfeito. Tem outras perguntas. Pode falar. Tem a pergunta aqui do Thiago Lacerda e eu acho que tem duas perguntas aí no chat, né? Queria, inclusive, registrar aqui a presença de Gabriel Dias, né, da empresa Júnior do Cimatec, né, Cimatec Júnior. Mas vamos botar aqui em ordem. O Thiago Lacerda agora. Thiago, vá lá. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, eu sou doutorando aqui do programa da URGS, tá? Informática da Educação. Eu estudo bastante essa parte aí de ética em IA e estou centrando também aqui nessa parte dos efeitos da computação quântica, tá? Mais ali pelo viés do Deutsch, tá? David Deutsch, mais aquele nesse viés, tá? Uhum. E assim, o interesse que eu tenho é no impacto que a computação quântica pode ter na combinação com outras tecnologias dentro da informática na educação, né? Então, por exemplo, se eu combinar um sistema tutor inteligente ali que tem IA, né, com computação quântica, o que exatamente a computação quântica me daria de retorno, né? E aí eu pergunto para vocês, com o simulador isso já seria possível fazer alguma combinação assim com alguns tipos de tecnologias ou fazer algum tipo de simulação com eles? A gente está ainda num estágio onde a gente não consegue nem resolver os problemas, né? Quer dizer, tem uma série de problemas já resolvidos, né? Tem um site chamado Quantum Algorithm Zoo, que tem vários pesquisadores que publicam os trabalhos de parte de algoritmos resolvidos. Então, por exemplo, quero fazer uma inversão de matriz, como é que eu faço isso em Quantum? Okay? Transformado por Fourier, como é que eu faço isso em Quantum? Eu quero resolver uma equação diferencial, tal. Como é que eu faço isso em Quantum? Né? Então, aí você tem as partes do problema. Né? Vou colocar uma provocação com respeito ao potencial de negócio a respeito a isso. Né? Tem umas empresas que estão pensando já em quantos para dispositivos móveis. Uma vez que a gente tiver um acelerador, vendo que eu não falo muito de computador quântico, mas de acelerador quântico, né? Porque eu vou ter um computador tradicional e vou ter um processo de aceleração que vai me dar um potencial de computação muito avançado usando a computação quântica. Existe um potencial muito grande na parte de machine learning. Então, no momento que você tiver um acelerador quântico móvel, eu creio que ele vai ser adotado, porque o potencial de uso é muito grande nesse sentido de computação quântica. Então, vai melhorar a experiência, acelerar diversos passos de sistemas que trabalham dessa forma. Okay? Em termos de potencial de negócio, né? Eu vou fazer a seguinte provocação. Imagine que você tem um algoritmo, ok? Que você consiga predizer a movimentação de ações na bolsa.
esse algoritmo você publicaria ou você usaria ele durante um bom tempo? Então, as empresas que estão pesquisando computação quântica hoje, elas vão ter essa janela para usar essas tecnologias nas suas bases. A gente está comparando com diversas empresas e não pode abrir o que já foi conseguido. Mas eu tenho um exemplo, por exemplo, da Bayer, que o resultado simulado teve melhor qualidade e mais rápido do que o resultado processado. Quer dizer, o resultado simulado na computação quântica teve melhor qualidade e mais rápido do que o resultado simulado na computação tradicional, ou processado na computação tradicional. Por que isso? Porque exige você a repensar a matemática para resolver o problema e encaixar essa matemática no mecanismo da computação quântica. Então, isso aí vai revolucionar ou forçar as áreas de domínio, por exemplo, a biologia, a química, a repensar a forma de endereçar os problemas. Então, isso aí vai ter um impacto grande, porque uma vez que você consiga trazer o problema para dentro da mecânica quântica, você consegue dar uma aceleração muito grande. Então, você imagina, você pode desenvolver um algoritmo para fazer a parte de dinâmica molecular, você patenteia isso e você já tem aí um produto, ok? De valor muito, muito alto. Então, é uma oportunidade de negócio grande, é um desafio em termos matemáticos maior ainda, ok? Mas os benefícios que estão associados, atrelados a isso, são disruptivos. Completamente disruptivos. E complementando aí algumas das perguntas também, aí, Thiago, a gente espera ter respondido sua pergunta, do ponto de vista do empreendedor, né? Então, para a gente, acho que o primeiro passo é tentar entender onde se posicionar na computação quântica. E até o que é que está por trás um pouco disso. Perfeito. Tem uma parte matemática pesada, de fato. Então, assim, quem está começando o curso, como tem uma das perguntas aí do Gabriel, quem está começando o curso tem uma parte matemática que precisa ser entendida, e até mesmo não só entendida do ponto de vista como a matemática tradicional. O que você vai precisar dessa matemática, desses cálculos para a computação quântica. Então, existe esse desafio, mas uma vez que isso está dominado, você consegue ir agregando camadas que vão chegar nas aplicações finais. Aí sejam essas, Thiago, que você perguntou, ou sejam outras, como o Genaro comentou, da parte de bolsa de valores, ou seja a parte de química, ou até mesmo setor de energia, aí praticamente todos os setores. Então, mas antes tem uma base que é necessária e fundamental para você operar todo esse processo. Você poder tanto como utilizar o Python para poder fazer essas operações, entender como é que são saídas, entender como é que são as entradas e até mesmo como você vai construindo, pensando até mesmo na computação tradicional, vai construindo módulos que vão entregando coisas fim, né? Então, assim, que entregam aplicações na ponta. E aí, claro, você conseguir entregar aplicações na ponta, você tem que ter os desafios. Então, aí vem o outro lado do empreendedor, né? Quais são os desafios que estão em aberto, que vão ser que a computação quântica já tem potencial? Para poder você responder isso, você tem que saber o que a computação consegue entregar ao longo desse timeline. Então, é necessário você entender um pouco dos dois lados. Assim, o empreendedor traz a demanda, do outro lado, o próprio empreendedor também, que startup gira tudo, né? Você tem que conhecer tudo, né? Tem aquele ciclo bem ágil, você também tem que entender um pouco de o que você consegue entregar, em quanto tempo, e aí faz esse casamento aí, e a gente consegue, de fato, poder inovar e girar esse ciclo e estar preparado. Então, assim, é como a gente comentou desde o início, a timeline que a gente vê aí é dos próximos 10 anos. Brincando a parte na matemática, seriam os próximos 5 que você ia sofrer na matemática para poder estar pronto para isso. Mas depois disso, a curva de aplicações, de possibilidades é bastante grande. Então, assim, estamos abertos aqui para auxiliar nesse processo. Como comentamos, amanhã tem um treinamento, acabei de publicar aqui, como vocês podem estar vendo um pouco mais, assim, na prática, aquilo que o Genaro mostrou aqui, traz um pouco é um treinamento bem simples, para quem conhece pouco de programação Python e tem uma visão um pouco de aplicações do ponto de vista da computação quântica, já é um passo, e assim, a gente quer também, como centro de supercomputação, trazer
e deixar a luz aí próxima dessa realidade, seja em treinamento, seja em capacitações. A gente está pensando até em programas de formação mais estruturados, voltados para a computação quântica de forma estruturada, para que a gente assim possa utilizar do potencial e estar preparado para isso. Não adianta a gente de uma hora para outra dizer que estamos prontos para a computação quântica. Então, assim, tem um E passo. lembrando que a computação per si, ela não tem o fim em si. O que significa que você tem que entender na área de domínio, né? Então, eu vou dar um exemplo. Poxa, eu vou trabalhar com química. Se você não entender da mecânica que está relacionada com a química, você não tem como agregar valor, né? Então, a base tecnológica, ela tem que ter também a base tecnológica na área de domínio, não somente na computação quântica. O fato de vocês, eu consigo resolver tudo em computação quântica, mas tudo, por exemplo, o quê? Se você não conhece a área de domínio, você não consegue trazer a equação de um lado para o outro, que é o grande desafio. Se você não consegue trazer a equação, você não consegue programar, né? Mesmo que você tenha decorado todas as transformações, todas as portas, não é uma sequência de igual como a gente aprende em computação, né? Não é uma sequência de passo a passo, né? Tem um processo mais holístico de você entender um problema e transformar uma massa de dados em outra com operações matemáticas compatíveis com a mecânica disponível. Perfeito. Então, Pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho, temos poucos minutos. João, o Venkata Gozula colocou uma pergunta aí às 18h13, e depois tem o Osmar que levantou a mão. Essa pergunta do Gozula foi respondida? Os tipos de ruídos das tecnologias diferentes são emulados também? Eu tinha falado, né? A gente tem os modelos de ruído. Se você quiser criar uma nova tecnologia, gerar tomografia de ruído, você pode trazer para o simulador e entender se aquele ruído é melhor ou pior do que os existentes, né? Então a simulação também inclui a simulação de ruído. Bacana. Osmar, faça a sua pergunta aí, meu querido. Oi, boa noite aí, pessoal. Queria saber questão de oportunidade para a área de pesquisa, né? O que é que dá para entrar nessa área aí? Você comentou, Genaro, algumas partes, por exemplo, transpiladores para você poder transformar seu código em outro, talvez a questão de automatização ou até criação de outros tipos de simuladores. O que é que tem aí nessa área, principalmente aqui no Cimatec, para poder que dá para você conseguir entrar e desenvolver? Essa área ela está bem fértil, muito fértil. E com o simulador dentro do Cimatec, tem algumas coisas que podem ser trabalhadas. Então, você pode usar, por exemplo, inteligência artificial para otimizar o processo de transpilação, uma vez que os qubits eles têm padrões de ruído diferentes. Por exemplo, tem os 5 qubits, mas o 3 ele é mais ruidoso do que todos os outros, por causa da topologia e tudo mais. Então, você pode pensar em um processo de transpilação onde o processo de swap e de operações talvez otimize para um qubit específico, e aí no final você consegue diminuir o impacto do erro dentro do seu sistema. Então, esse é um exemplo de uma área, né, que eu encontrei passeando. A Atos ela tem um processo, um otimizador para tentar diminuir o tamanho do circuito, fazendo substituições de portas. Então, tem uma área de pesquisa onde você não precisa entender muito da mecânica quântica e você daria para já produzir alguma coisa diretamente, né? Uma vez que você entenda mais da matemática e da mecânica, aí as portas se abrem, porque é uma área muito fértil e está na fronteira do conhecimento. Ou seja, se publica muito e a cada dia você tem alguma coisa nova e uma vez que você entenda e começa a trabalhar a respeito, você tem capacidade também de gerar conhecimento. A gente está muito carente de conhecimento nessa área, né? Muito tem uma área que está bem complicada, que é como você facilita acesso a esse tipo de informação, né? A barreira de aprendizado ela é muito íngreme. Eu até fico em dúvida se não será um campo dominado pelos físicos nos próximos anos, né? Pela questão da demanda matemática. Pois é. Pessoal, estamos chegando aqui ao final, já deu 18h30, né? Então eu queria dar por encerrado aqui nosso evento de hoje, né? Queria agradecer muito a presença aqui do João, muito obrigado, João, do Genaro, muito obrigado, Genaro. Queria agradecer aqui também a presença do Gabriel Dias, né, da Cimatec Júnior, que é parceiro aqui na realização
Tech Talks, né? E, claro, a toda a audiência, né, que ficou conosco aqui. Obrigado pelas perguntas, né? Próximo Tech Talks a gente vai falar, acho que na segunda-feira, dia 15 de novembro. O tema vai ser blockchain. Tá? Então, sintam-se todos convidados. Todos vocês que se inscreveram na plataforma do Simpla receberão um convite, né? E prestigiem amanhã aí o evento, né, que o João postou aí no chat, com esse pequeno treinamento aí, né, João, amanhã. Perfeito. De computação quântica, tá? Excelente. Pessoal, pronto. Queria abrir aqui a palavra para agradecimentos finais aí aos nossos convidados. Fiquem à vontade. A gente que agradece, Thomas, e o time também da empresa Júnior, todo o time de empreendedorismo. Para a gente é uma satisfação. Tá, assim, abrindo portas na computação quântica, tentando tirar um pouco dessas dúvidas que surgem e sempre assim, ter aberto aí também as possíveis que possam vir e até mesmo a gente divulgar desse processo. Muito obrigado mesmo, e eu acho que a gente fica bastante satisfeito aí por essa oportunidade. Eu faço das palavras do João as minhas, né? Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, né? A Atos, ela realmente tem interesse em desenvolver isso no Brasil, tanto é que a gente tem com essa parceria com o Senai Cimatec, e eu como brasileiro acredito que é uma oportunidade assim sem igual, porque a gente tem um domínio matemático, o Brasil tem um potencial matemático grande, né? A gente mostra ganhando as Olimpíadas e tudo mais, e a computação quântica vai mudar o tabuleiro da computação em si. Então, aí cabe a gente se esforçar e popularizar e tomar nosso lugar no mundo nessa área de conhecimento. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, pessoal. Então, boa noite a todos, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até logo.